Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos aqui presentes. É um grande privilégio e um grande temor e tremor que estamos aqui. De fato, não era para eu estar aqui. Eu pregaria uma vez por mês, né? Contudo, o nosso irmão Mauro se tornou candidato do presbitério. O presbitério escalou ele para estar pregando em uma outra localidade, e o pastor Jair me convidou na sexta-feira para eu estar pregando aqui. Então, eu não conseguirei dar continuidade à carta de Colossenses. Eu vou pregar um sermão que nós já tínhamos pregado na cidade de Biritiba, que está na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 4, dos versículos 7 até o versículo 18. Convido a amada igreja que abra suas Bíblias na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, dos versículos 7 até o versículo 18. Irmãos, vamos ler com fé. Eu lerei, os irmãos escutam, ouçam com atenção e com fé a palavra do nosso Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barros, porém que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Abaixe suas cabeças, irmãos, vamos pedir que o nosso Deus nos auxilie. Santo e bendito Deus, Tu és maravilhoso, Tu és o nosso Pai, Tu nos salvou em Cristo Jesus. Nós acabamos de ler um texto maravilhoso, Senhor. E se tinha um dia, Senhor, que eu poderia falar de sofrimento, é hoje. Mas não sou eu que tenho que falar, Senhor, é o Teu Espírito. Portanto, Senhor, pedimos, fale conosco através do Teu Santo Espírito. Use esse vaso de barro, Senhor, e que seja visto, Senhor, o poder do Evangelho, que é colocado em vasos de barro para esta igreja. Senhor, fale conosco, não por mim, Senhor, não pelo meu conhecimento, pelo aquilo que eu estudei, mas pelo poder do Teu Santo Espírito. Porque tenha misericórdia e se apiede de nós, de modo que, à medida que formos entendendo o que está nesse texto, o Espírito Santo aplique em nós, e nós apliquemos e mudemos a nossa maneira de assim agir, se não for conforme está no texto. Ser com cada um de nós, Senhor. Fale conosco. Mude nosso coração. Transforme-nos, Senhor. Molde o nosso caráter parecido com o de Cristo. Com todos nós, Senhor. Que ao sair daqui, a primeira coisa que queremos fazer seja praticar aquilo que nós vamos falar, conversar e ouvir de Ti nessa noite. Fale conosco, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Ser propício a nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Irmãos, a carta de 2 Coríntios é uma carta que
Algumas das pessoas acham que é um pouco triste, né? Eu não acho, acho que é uma carta que fala bem a verdade. Ela tem uma mistura, porque o apóstolo Paulo demorou para receber a resposta da primeira carta. Então ele não sabia se a igreja de Coríntios tinha gostado ou não. Então sempre ficava naquela expectativa, será que eu terei que ir lá, ouvir outra carta? E quando Tito foi levar a resposta para ele, meio que ele se perdeu em Troade, então demorou um pouco mais para o apóstolo Paulo receber a carta. Mas de fato houve aceitação da carta. Portanto, ele escreveu a segunda carta ensinando algumas coisas mais. Mas, irmãos, tal qual nós falamos semana passada, era um pouco que uma coisa que acontecia naquela época. Sempre surgiram falsos mestres. E surge até hoje. E alguns falsos mestres, introduzidos na igreja de Coríntios, começaram a ensinar coisas que não deveriam. Começaram a ensinar um judaísmo. E falava que a igreja de Coríntios tinha que praticar o calendário judaico, das festas, falavam novamente da circuncisão, falavam das comidas, da dieta judaica, e começavam a contestar o apóstolo Paulo, tanto como seu apostolado, quanto a sua vida. No capítulo 3, o apóstolo Paulo defende o seu apostolado. No capítulo 4, ele começa a falar e defender o porquê que ele sofria tanto. E esse, irmãos, é o tema do nosso sermão essa noite. Riquezas espirituais em vasos de barros. O apóstolo Paulo, quando ele começa a escrever essa carta tem dois temas que são um pouco, que sempre estão em voga nesta carta. Quais são esses temas? Consolo e encorajamento divino no meio de sofrimentos e dificuldades. Vamos entender, irmão, no versículo 7, qual seria o vaso que nós somos. Temos, porém, esse porém remete ao versículo 6. Então nós temos que ler o versículo 6, irmãos. Porque Deus disse, das trevas resplandece a luz. Ele mesmo resplandeceu a luz em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então nós temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Qual tesouro que nós temos? A iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nós temos em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A figura do vaso de barro é muito notório para a gente. O que é um vaso de barro? É um recipiente onde ali nós colocamos coisas e é de barro, quebra fácil. E o que está dentro do vaso de barro? É a glória de Deus? O que seria isso, irmãos? O que o apóstolo Paulo está falando? Nós vamos ser quebrados, irmãos. Nós vamos apanhar. Vai tirar a lasquinha da gente. Vai sair, vai quebrar a tampa, para que seja visto a glória de Cristo. Para que o evangelho seja visto. Então o apóstolo Paulo defende dos falsos mestres que o acusavam de sofrer muito. Esse cara sofre, como que ele é um pastor? Como que ele é um presbítero, um apóstolo? O apóstolo Paulo fala, isso faz parte de ser crente. Nós vamos sofrer. Então, toda vez que é tirado uma lasquinha, toda vez que o vaso de barro apanha, toda vez que o vaso de barro é mexido, tem que apontar para a glória de Cristo. A glória de Cristo será vista. Quando o vaso de barro quebra, está visto o que está lá dentro. E o que está lá dentro é o evangelho de Deus. É por isso que nós sofremos. Nós não sofremos porque gostamos de sofrer, ninguém gosta. Nós sofremos para que o evangelho de Deus apareça. O apóstolo Paulo começa falando isso, e ele prossegue sobre o sofrimento ao longo dos próximos capítulos. Nós dividimos todos esses versículos em 3 partes, e a primeira parte que nós vamos falar seria sobre que temos riquezas espirituais em vasos de barros, e o primeiro ponto é, por meio de sofrimentos e livramentos. Como o Senhor tem dado sofrimento, mas também livramentos para nós. Toda vez que nós passamos por um sofrimento ou por um livramento, nós ficamos felizes logo quando acontece o livramento. O sofrimento nós ficamos tristes. São emoções diferentes, mas são emoções que mostram que o vaso de barro tem que estar com incipiente, com a glória do Evangelho. Muitas vezes, irmãos, hoje, é muito fácil, à medida que nós vamos estudando, à medida que a fé reformada vai ganhando maturidade em nosso país, nós vamos estudando através de vídeos, através de conferências.
nós acharmos que o poder de evangelho está em nós mesmos. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando, o poder do evangelho vem de Deus e nós só somos o recipiente, um vaso de barro que pode ser quebrado a qualquer momento para que o evangelho apareça para as demais pessoas. E ele prossegue, irmãos. Agora o apóstolo Paulo faz um pouco de orações coordenadas adversativas. E ele vai brincando com 4 orações adversativas, provando que existe sofrimento, mas existe a graça de Deus para que tudo não acabe. Vamos ler os versículos 8, irmãos. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Somos perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Repare, irmãos, que tem sempre uma sentença depois do porém. Faz essa adversidade a primeira sentença. Nós podemos dividir os blocos de antes do porém e depois do porém. Então, quais são as palavras antes do porém? Atribulados, perplexos, perseguidos e abatidos. Repare que essas palavras mostram como nós podemos sofrer nessa terra. Estamos atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos. São sofrimentos que nós podemos ter, mas eles não são para sempre. Vem a segunda sentença. Mas, porém, não angustiados, porém, não desanimados, porém, não desamparados, porém, não destruídos. Irmãos, nós podemos marcar na nossa Bíblia, quem puder, que a primeira parte é os sofrimentos que nós vivemos por causa de Cristo. Mas a segunda parte é a exaltação de Cristo. Ele não permite que tudo termine aqui. Repare, atribulados, porém não angustiados. Por mais que esteja difícil, irmãos, a angústia nunca vai tomar conta da gente. Por quê, Tiago? Porque Deus prometeu para nós em 2 Coríntios. Perplexo, aconteceu uma coisa terrível. Eu estou perplexo, Tiago, porém não desanimado. Por quê? Porque Deus que prometeu. A exaltação de Cristo fez isso por nós. Nós não desanimamos, não é por causa das nossas forças, não, irmãos. É por causa do poder do Espírito Santo que habita em nós. É por causa daquilo que foi pregado. É porque o Evangelho é pregado até hoje. É porque nós somos vasos de barros. E o poder vem de Deus, não de nós. E ele continua: perseguidos, porém não desamparados. Quem nunca se sentiu perseguido? Mas Deus promete, você não estará desamparado. Você não estará andando sozinho. Naquele momento que você se sentiu sozinho demais e desamparado, que não sabia onde ia chegar, Deus diz para você, você não está sozinho. Você não está desamparado. E por último, quantas vezes nós não achamos que seríamos destruídos, abatidos, porém não destruídos? Nós podemos estar até abatidos, irmãos. E isso é normal no meio da caminhada cristã. Pode estar passando por um deserto espiritual, por uma frieza espiritual. Os irmãos podem estar passando por vários tipos de problemas, mas nunca será a nossa destruição. Nós não seremos destruídos, irmãos. É o que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Não é nada que nós conquistamos. Isso foi conquistado por Cristo, não por nós. E é por isso que o apóstolo Paulo fala, e fala com autoridade, porque muitos irmãos, e até hoje acreditam, que o Evangelho é triunfante. No capítulo 2, versículo 14 dessa mesma carta, o apóstolo fala, depois de passar 2 capítulos só falando de sofrimento, ele fala: por isso que nos alegramos no triunfo do Evangelho. E ele só falou de coisas ruins. Ele só falou que o barco dele afundou, que ele quase morreu, que ele foi preso, que ele foi torturado. E fala, por isso nos alegremos no triunfo da fé. Qual é o triunfo da fé, irmãos? Pregar o Evangelho. No momento que nós vivemos de tanta informação, de tanto dinheiro, de tanta busca, o Evangelho, o incipiente e seguro dos vasos de barro, não tem sido o nosso principal alvo. Nós temos vários alvos, menos que o nosso incipiente como vaso de barros seja o Evangelho. Cada um está cheio do seu ídolo e menos de Deus, menos do Evangelho. Se quebrar a gente como vasos de barro, será que nós veremos o Evangelho? Será que nós veremos a glória? Igual o apóstolo Paulo fala no versículo 7. E ele continua: levando no corpo o morrer de Jesus,
para manifestar a vida de Cristo, nesse contraste entre sofrimentos e livramentos, é manifestada por Deus em nossas vidas através de Cristo. E é por isso que nós vamos passar por sofrimentos nessa terra, porque o nosso Senhor Jesus também passou. Mas quando, pelo poder do Espírito Santo, nós somos atribulados, nós não seremos angustiados. Nós estamos agradando a Deus e buscando ser mais parecidos com Cristo, ou nós estamos buscando ser parecidos com qualquer coisa que não agrade a Deus? O que nós temos procurado em nossa vida? Parecer com seu Filho, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós? É isso que o apóstolo Paulo fala aqui. Nunca seremos destruídos, porque se tentarem nos destruir, vai quebrar apenas um vaso de barro, mas o Evangelho vai aparecer para todos. Quem será quebrado? Não será você, irmão. Você será quebrado, mas o Evangelho vai aparecer de forma única para todos aqueles que querem aprender coisa nova, para querem viver uma vida sem pecados, que querem viver uma vida que agrade a Deus. É por isso que nós temos que voltar a nossa atenção para aquilo que de fato nós somos, vaso de barro, para carregar em nós a glória do Evangelho e pregar ela para todas as demais pessoas. No versículo 11 e 12, o apóstolo Paulo continua: porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Aí ficou confuso. Agora o apóstolo Paulo confundiu a gente. Como assim? De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal? O verso 12, irmãos, pode parecer que está confuso, mas ele está revelando de fato o que é verdade. Uma vez, irmãos, que nós passamos a viver uma vida com Cristo, o que aconteceu para nós mesmos? Nós morremos. O Tiago deixou de existir. Quem passa a existir? A nova criatura em Cristo. Aquele que vai ser buscar parecer cada dia mais com Cristo. E muitas vezes, irmão, nós temos um começo do Evangelho vibrante. Todo novo convertido quer presidir a UPA, quer presidir a mocidade. Todo novo convertido quer ir na reunião de oração, quer que se criem grupos de estudo. Todo novo convertido está aqui no estudo de doutrina na quarta-feira e vai na reunião de oração de sexta-feira. E vem na programação de sábado, vem na escola dominical e vem no culto à noite. O novo convertido é uma bênção. Mas nós, crentes antigos, como gostamos do domingo, né, irmãos? Nós não vemos aquele fogo da conversão, aquela coisa que pegou a gente. Nós deixamos para trás. Nós passamos a viver uma vida do que é mais prático a se fazer. É por isso, irmãos, que, de modo que em nós opera a morte, nós morremos, os nossos velhos hábitos morreram, nós temos que lutar contra eles dia e noite. O velho homem vai lutar contra a nossa carne, vai lutar contra o homem espiritual, e a maioria das vezes, em nossa geração, ele está vencendo. Infelizmente, irmãos, nós não temos procurado crescer no conhecimento e na graça de nosso Deus. Nós temos procurado crescer em muitas áreas de nossas vidas, em muitas áreas mesmo, menos no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele fala: o apóstolo Paulo morreu. Quando olham para mim, vocês verem um vaso. Vocês vão vendo um vaso de barro, mas dentro está um incipiente que pode mudar toda a vida de qualquer pessoa, que é o Evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo passa pelo sofrimento. E ele entende que o sofrimento faz ele amadurecer, traz consolo. E o sofrimento nos aproxima de Cristo. Por mais que no momento nós não entendamos, por mais que no momento pareça que nós estamos apenas sofrendo, mas ele tem o caráter de nos moldar para parecer mais com seu Filho. É isso que o apóstolo Paulo começa falando. Ele fala: nós sofremos porque somos vasos de barro. Será um dia, irmãos, e esse texto termina falando no final, na esperança escatológica que nos resta. Mas aqui nós estamos falando do sofrimento. E o sofrimento tem um propósito santo, que é aproximar cada um de nós a Cristo.
Não há outra hipótese do sofrimento agir na nossa vida. Por isso, muitas vezes, quando nós passamos por sofrimento, é muito difícil a gente fazer o que é certo. Porque é triste, é sofrível. Mas o sofrimento, depois de um tempo, a gente abaixa a cabeça e fala: obrigado, Senhor, porque me trouxe para mais perto de você. Se não fosse isso, talvez eu nem estaria aqui hoje. Foi pelo sofrimento, Senhor, que o Senhor me fez amadurecer. Foi pelo sofrimento que o Senhor fez entender que eu sou um vaso de barro. Prosseguindo, irmãos, para a segunda parte, o apóstolo Paulo, nos versículos 13 ao 15, nos faz entender que nós somos vasos de barro com a riqueza total do Evangelho em nossas vidas, por meio da fé em Cristo. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso que falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Então, depois de falar do sofrimento, o apóstolo Paulo traz aquele que sofreu por nós, para que nós estivéssemos aqui. E o apóstolo Paulo cita aqui, e eu peço que os irmãos abram nas suas Bíblias, no Salmo 116, versículo 10, ele cita esse salmo. Os irmãos vão ver que não é ipsis literis na Bíblia de vocês, nem na minha, nas nossas Bíblias, porque o apóstolo Paulo usa um recurso que ele tem de direito como apóstolo. Então, ele usou aqui a Septuaginta, não é a Bíblia, não é o Antigo Testamento em hebraico, e sim em grego, porém, ele também dá uma modificada na íntegra do texto, ele podendo, uma vez que o texto é inspirado. No Salmo 116, versículo 10, ele diz: eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Então, o apóstolo Paulo, pregando o evangelho para a igreja de 2 Coríntios, ele modifica esse salmo, mas é o mesmo significado, o sentido semântico não muda. Ele fala: eu criei, por isso é que falei. O Espírito, irmãos, que toca em nós, que o apóstolo Paulo fala que temos o mesmo Espírito de quando está escrito, é o mesmo Espírito que os salmistas tinham. O salmista, quando ele estava escrevendo esse salmo, ele fala sobre ações de graças, sobre a maravilha que virá um dia do recebimento de um fiel que vai morrer por nós. Então, é esse mesmo que o apóstolo Paulo crê, sobre a esperança que nós temos em Cristo, de um futuro sem pecados. O texto começa a mudar. Repare, no começo a gente está falando de sofrimento, agora a gente está falando das bênçãos através de Cristo. E depois nós vamos chegar naquilo que um dia está preservado para todos nós, que é viver sem sofrimento. E ele continua: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. O sentido de ações de graças do Salmo 116 continua para a gente. Então aqui o apóstolo Paulo persegue falando que nós devemos pregar o Evangelho, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante de ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Então, irmãos, começa a falar do céu. A gente entende o quê? Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus, e Ele vai dar ações de graças por muitos, por todos nós. Nós, irmãos, sofremos, somos quebrados. O Evangelho tem que ser visto através de nós. Isso é um motivo da gente ficar triste. Mas o apóstolo Paulo começa a falar o motivo da gente ficar feliz. E o motivo é muito maior. Não é um motivo meramente formal ou meramente ilustrativo. É um motivo que todos nós vamos passar um dia.
Um dia o portão vai abrir, irmãos, só os santos vão entrar. Um dia o próprio Deus vai falar o seu nome. Um dia você vai olhar para o próprio Deus e vai ter a oportunidade de ali adorá-lo em espírito e em verdade. Então, o apóstolo Paulo diz: qualquer sofrimento que eu possa passar nessa terra não se compara à alegria de passar a eternidade adorando esse Deus vivo. Qualquer sofrimento que passemos aqui nunca vai ser maior do que a glória divina de adorar o Deus bendito por toda a eternidade. O apóstolo Paulo começa a apontar: irmãos, nós temos esperança. Isso aqui não termina aqui não. Isso não se finda aqui. Muitas vezes nós, cristãos, estamos desencorajados, estamos tristes, com os nossos olhos marejados, com a nossa cabeça baixa. Nós achamos que acabou. Nós achamos, irmãos. Nós entendemos que o sofrimento pode tomar conta da nossa vida. Nós temos sofrimentos terrenos, coisas passageiras, coisas bobas. Coisas que muitas vezes, irmãos, tem só a ver com material. Não, irmãos, isso não termina aqui. A sociedade sim, a sociedade quer que a gente pense que esse é o fim de tudo, mas não é. O fim de tudo, irmãos, será no céu. E o apóstolo Paulo começa a preparar nós, na virada aqui no versículo 16. Ele começa a nos preparar para a escatologia. E aqui nós entramos para o terceiro momento do texto. Nós passamos pelo sofrimento. Nós passamos porque podemos vencê-los por meio de Cristo. Qualquer sofrimento, irmãos. E o apóstolo Jesus faz isso na oração sacerdotal. Ele diz: Pai, cuide deles. Quando eu estive aqui eu cuidei. Não peço que os tire do mundo, mas que os mantenha aqui e dê paz. É isso que nós precisamos, irmãos. Quantas vezes diante de dificuldade nós oramos? Quantas vezes nós consultamos a Deus antes de tomar qualquer ação? Nós não oramos perguntando para Deus quando vamos começar um namoro. Nós não oramos perguntando, consultando e fazendo perguntas para Deus quando vamos noivar. Ou outras coisas que também são muito importantes em nossas vidas. Nós vivemos a nossa vida como se estivéssemos o próprio fiel da balança, somos nós mesmos. Nós não consultamos a Deus quando temos um relacionamento quebrado e dizemos: Senhor, o que faremos? Irmãos, nós passamos sofrimentos porque nós não consultamos a Cristo, como está escrito aqui. Relacionamentos quebram, amizades quebram, turmas acabam. Por quê? Porque nós não consultamos a Deus mais nas nossas atitudes. Nós vivemos cada dia como se fosse o último e podemos fazer o que quiser. Irmãos, amanhã mesmo Deus pode voltar. E como que nós vamos nos apresentar diante dele? Eu gosto de entrar no momento escatológico por causa disso. Hoje nós não falamos muito de escatologia. Quando eu era criança, sempre tinha aqueles fóruns, aqueles congressos, e tudo era de escatologia. Hoje não temos mais, hoje nós estamos mais maduros, falamos de outros assuntos. Mas se amanhã, eu tenho uma linha teológica que amanhã... Não, irmãos. Se Jesus voltar amanhã, qualquer das três que você pode seguir, os salvos vão para o céu e os não salvos vão para o inferno. O momento é: onde está o nosso coração? O que nós temos feito? Quem nós temos admirado nessa terra? O sentimento de admiração por Deus não existe mais. Nós admiramos a nós mesmos. Nós admiramos a nossa eloquência, aquilo que sabemos, aquilo que nós temos. Nós não admiramos um Deus Criador. Nós não conseguimos mais acordar às 6, 5 horas da manhã e ver o sol nascer e dizer: isso é uma obra maravilhosa de um Deus onipotente que criou todas as coisas. Por quê, irmãos? Porque nós não temos mais o sofrimento em vasos de barros. Nós nos colocamos no lugar de Deus e achamos que estamos governando o mundo. Nós não consultamos mais a Bíblia antes das nossas ações, porque nós nos colocamos no lugar de Deus e achamos que estamos governando o mundo. E isso tem prejudicado a nossa fé. Versículo 16, irmãos. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que vêm são temporais,
e as que não se veem são eternas. Nós passamos pelo sofrimento, nós temos Cristo para nos moldar o sofrimento, e agora nós temos aquela esperança escatológica. O apóstolo Paulo diz: nós não desanimamos, pelo contrário, o nosso homem exterior pode se corromper, contudo, o interior não se corrompe. Não, Tiago, mas nós somos... Sim, irmão, nós estamos falando aqui, às vezes o velho homem pode querer, mas o novo homem não vai deixar. Naquela nossa natureza do pecado, vai fazer a gente cair em pecado? Sim, nós ainda estamos na terra, o corpo não está glorificado, mas é o momento de, em oração, o novo homem reagir e mudar a nossa atitude. É isso que o apóstolo Paulo começa a falar, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o eterno peso da glória, acima de toda comparação. Nós passamos por tribulação, sim, mas não é para sempre. Por que a tribulação vem? Para dar em nós um peso da glória de Deus. Nós entendemos o poder de Deus. Nós entendemos o que está lá em Filipenses. O poder de Deus opera em nós pela nossa fraqueza. Por isso, irmãos, que os soberbos não vão para o céu. Por isso que aqueles que têm olhar altivo, como nós lemos aqui em 2 Samuel, não verão a Deus. Porque se não tivermos a plena convicção que somos um vaso de barro, essa comparação, essa tribulação que produz o peso da glória, esse peso da glória, irmãos, é o sofrimento para nos trazer para mais perto de Deus. Por isso que nós sofremos. Por isso que muitas vezes nós choramos. Por isso que muitas vezes nós sozinhos em nosso quarto damos socos na cômoda, sem saber o motivo. O sofrimento é para isso, irmãos, para nos trazer para mais perto de Deus. E ele continua: não atendendo nós às coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que veem são temporais, e as que não se veem são eternas. O ano de 2019 acabou e eu tenho quase certeza que nós falamos mais de coisas que a gente vê do que de coisas que a gente não vê. E cada um que for fazer essa reflexão vai poder convergir que o nosso pensamento está totalmente aqui. Por mais que a gente queira, e às vezes passamos a nossa vida espiritual para todos, né? Olha, eu sou um homem espiritual. Irmãos, o homem espiritual é aquele que se preocupa com o céu. É aquela pessoa que quando começa 3 ou 4 falando mal de uma pessoa, ele fala: é melhor a gente parar por aqui. Se acerte com essa pessoa. Não é aquele que, me conta. Não, você não está falando mal, você não está pecando. O homem espiritual, irmãos, está preocupado com o céu. Está preocupado em não entrar com o céu. Ele está preocupado em como a sua vida anda. E todo dia ele faz aquela avaliação diária e fala: eu ainda peco mais do que acerto, mas no céu não será assim. Todo dia, será que nós fazemos aquela avaliação diária? Ou nós estamos preocupados com os nossos afazeres do próximo dia? Será que nós temos refletido, irmãos, e ensinado nossos filhos a refletir que isso aqui é passageiro, que isso aqui vai passar rápido, que essa vida aqui, irmãos, sem sofrimento, não vai transformar em nós nada de peso de glória, e que talvez a gente tenha até que verificar, será que realmente, se nós não temos passado por nenhum sofrimento, e a Bíblia fala que crente vai sofrer, será que não tem alguma coisa que a gente tenha que mudar? Irmãos, nós perdemos, porque nós não pensamos mais no céu. Os crentes devem continuar a crescer no conhecimento do Senhor para serem transformados à imagem de Cristo para o seu retorno. Filipenses 1: estou certo de que aquele que começou a boa obra em minha vida, em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. O Espírito Santo que faz esse trabalho não é algo feito por abdução, não. Deus nos faz passar por momentos difíceis. Deus está dando forma ao vaso, reparando as arestas, tirando pecados, transformando os relacionamentos, mudando o caráter, tornando pensamentos cativos em Deus, transformando uma vida impiedosa em uma vida piedosa. Essas aflições momentâneas são fáceis de superar quando colocamos na perspectiva da eternidade. Tais dificuldades não merecem glória, em vez disso, Deus usa para mostrar a sua força em nossa fraqueza, não olhando para o que é visto. Paulo não
se concentra em suas aflições. Em vez disso, ele reflete sobre as promessas de Deus e a esperança da ressurreição em Cristo. O apóstolo Paulo, em momento algum, e a gente sabe o quanto o apóstolo Paulo sofreu. Por muitas vezes ele tomou 40 chicotadas menos uma, afogou o barco afundou. O apóstolo Paulo passou por todos os sofrimentos. Foi traído, briga com pessoas próximas. Qualquer tipo de sofrimento que a gente possa ter passado, o apóstolo Paulo passou mais. Mas é isso que ele escreve aqui. Que isso vem nos aproximar de Cristo e não para nos separar. O sofrimento serve, irmãos, para nos trazer para mais perto. Sempre lembrando quem nós somos no reino. Nós somos o vaso de barro. E o que está dentro desse vaso de barro? O poder maravilhoso do Evangelho. E uma vez que o Evangelho está ali, e nós vamos apanhando como vaso, o vaso vai quebrando, o que vai aparecendo, irmãos, não é mais nós mesmos, mas é o Evangelho. É isso que nós temos que ter em mente ao ler esse texto. E pensando nisso, eu gostaria de fazer 3 aplicações. A primeira é: nós temos uma união mística com Deus. A união mística de Cristo com a igreja é o fundamento real e genuíno da comunhão de Deus. O princípio dessa união está em recebermos os dons de Cristo, que nos torna aceitáveis na presença de Deus. Este é o único meio de comunicação com Deus. Nas palavras de João Calvino: portanto, para que nos transfira os benefícios que ele recebeu do Pai, é necessário que ele se faça nosso e habite em nós. Nós temos uma união mística com Deus, irmãos. Temos. Quem conseguiu para nós? Cristo. Por isso, nós continuamos sendo vaso de barros. O nosso Senhor Jesus é glorificado em suas 2 naturezas. A visão bíblica da unidade da pessoa de Cristo é ensinada na Confissão de Westminster, que declara que de Cristo que as 2 naturezas inteiras, perfeitas, distintas, a divindade e a humana, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Quando nós podemos entrar e orar a Deus através da união mística, é porque o nosso Senhor Jesus esteve aqui, Ele habitou e Ele sofreu. Irmãos, se o nosso Senhor Jesus sofreu, será que nós não vamos passar por sofrimentos para nos parecer mais com Ele? Eu não sei qual é o sofrimento de todos nós aqui, mas todos nós vamos passar por sofrimentos. E isso, irmãos, tem que nos aproximar de Deus, porque aproximou Cristo de Deus. Lembre-se que Ele orou: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas seja feita a Tua vontade. Irmãos, quando nós estamos passando por sofrimento, qual será a oração que nós fazemos para com Deus? Será que nós pedimos a vontade de Deus ou pedimos a nossa vontade? Por fim, irmãos, a nossa esperança escatológica é que nós vivemos um já e um ainda não. Quando confiamos em Cristo como nosso Salvador e Senhor, como nosso tesouro, somos unidos a Cristo. Nessa união com Cristo, nós morremos e ressuscitamos novamente. Portanto, uma decisiva e irrevogável nova criação vem à existência. E uma decisiva e irrevogável libertação acontece. Nós passamos da morte para a vida. Nosso julgamento decisivo ficou para trás de nós, no Gólgota. Fomos transladados do domínio das trevas para o reino do Filho de Deus. Irmãos, a nossa esperança não está em nós mesmos. É claro, mas na maturidade nós vamos mudando a cada dia. E isso é maravilhoso. Repare o tanto que nós amadurecemos nos últimos 10 anos. Todos nós. Em 2004, a gente falava de predestinação, era um assunto difícil. Hoje ninguém mais fica discutindo de predestinação. Estamos discutindo sobre outros assuntos. Isso é muito bom. Mas, irmãos, a nossa esperança não é naquilo que nós conhecemos. A nossa esperança é Cristo. Cristo e esse morto, esse que viveu como um homem, morreu e ressuscitou. Cristo, irmãos,
realizou a maior obra que alguém pode realizar. Pensa numa dívida impagável, ele pagou. Pensa numa reconciliação que não era possível, ele reconciliou. Pense, irmãos, que nós vamos gozar a eternidade daquilo que nós não merecíamos. É maravilhoso saber, né? Porque às vezes a gente chega em casa e a gente senta no nosso sofá e a gente acha que merece tudo aquilo. Conforto que a gente tem. A gente tem. Isso é bom, irmãos. Vocês trabalharam, compraram essas coisas. Mas a nossa vida eterna, nós não trabalhamos. O trabalho foi todo de Deus. Nós dizemos sim um dia e passamos a ter a nossa vida mudada cada dia pelo poder do Espírito. Mas o trabalho foi todo feito na cruz. Por isso, irmãos, a gente não pode pensar em momento algum que alguma coisa vem de nós mesmos. Durante muitos anos o mundo viveu apenas com uma meta para concluir, tá, irmãos? O ano, nessa humanidade, nessa história, na história decorrente, a gente viveu com uma única meta narrativa até o iluminismo. Tudo era criacionista e só existia Deus. De lá para cá, irmãos, mudaram isso. Junto com o iluminismo vieram várias filosofias, muito mais agressivas que as filosofias incipientes e as doutrinas que a gente vê o apóstolo Paulo combatendo nas cartas e os demais apóstolos e os outros autores. O iluminismo tirou a metanarrativa. Hoje são várias pessoas falando que várias coisas são criadas. Virou uma bagunça, irmãos. Os falsos mestres dominaram praticamente tudo. Dominaram a política, as escolas, dominaram tudo. O Senhor Deus não é mais visto e adorado. Ninguém, irmãos, hoje, a não ser os crentes, ensinam que Deus criou todas essas coisas. Em nenhum lugar, a não ser os crentes, estão ensinando isso. E por que, irmãos, isso aconteceu? Porque em algum momento da história, alguns irmãos deixaram de acreditar que eram vasos de barros e acharam que algumas coisas dependiam deles e começaram a querer ganhar discursos e começaram a querer ganhar dentro de academias e desistiram de ganhar o coração das pessoas. E foi aí que as coisas começaram a cair. E foi aí que o pecado tomou conta. E nós, crentes, começamos a ficar cada vez mais fracos e levados à questão da discussão intelectual e não da discussão da graça. Nós queremos ganhar, irmãos, discursos, mas não coração. Nós queremos ganhar argumentos, mas não argumentação. Nós pregamos todas as coisas, menos Cristo. E por isso, irmãos, quando nós deixamos de ser vasos de barro e passamos a ser qualquer outra coisa, o Evangelho parou de ser pregado, Cristo parou de ser anunciado e as igrejas pararam de crescer. Nós criticamos tudo está errado, mas nós não pregamos o Evangelho. Nós temos a plena convicção, nós agimos como se as coisas dependessem de nós e não de Deus. E parou, irmãos. E as outras filosofias cresceram, ganharam corpo, dominaram todas as áreas. E nós ficamos aonde, irmãos? Nós deixamos de fazer a pura teologia, deixamos de ser vasos de barro, achamos, na nossa arrogância, que poderíamos vencer o debate, ao invés de continuarmos como o apóstolo Paulo continuava, apanhando pelo Evangelho, sendo mostrado o Evangelho nas marcas do corpo que ele carregava. Por isso, irmãos, em momento algum, nós podemos deixar de crer no que está escrito em Romanos 5, versículo 3 e até o 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não se confunde, porque é amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, irmãos, a esperança que chega, ela vem pela perseverança das tribulações que nós passamos. Quando os crentes deixaram de querer passar por tribulações por amor a Cristo, a igreja começou a perder o seu caminho. Portanto, irmãos, oremos para que a gente não tenha medo de passar tribulações por amor a Cristo. Que nós sempre estejamos dispostos a ter no nosso corpo
as marcas de pregar o verdadeiro evangelho. Nós sempre corramos atrás de ser vasos de barros na mão e dentro de nós como incipiente o verdadeiro evangelho. E quando nós apanharmos, o que vai sair de dentro do vaso não será nós mesmos, mas o verdadeiro evangelho de Cristo. Ao nosso Senhor Jesus seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelo século dos séculos. Vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar.